Aguardas com paciência onde outros desesperam? Na posição de crente, conservas o espírito de serviço, onde o descrente congelou o espírito de ação? Tudo perguntas. Depois aí eu vou comentar cada pergunta dessa aqui. Partilhas a alegria de teus amigos, sem inveja e sem ciúme, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alardes? Que dás de ti mesmo no ministério da caridade? Garantir o continuismo da espécie, revelar utilidade geral e adaptar-se aos movimentos da vida são característicos dos próprios irracionais. O homem vulgar, de muitos milênios para cá, vem comendo e bebendo, dormindo e agindo sem diferenças fundamentais na ordem coletiva. De 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na terra, com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem ainda, não obstante envolve a todos, mas para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do Mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Então, são vários questionamentos aqui, essa lição. Então, no primeiro questionamento, ele diz aqui, ele fala sobre fazer as nossas obrigações, né? Todos nós temos as nossas obrigações com o nosso próximo, né? Você manter a ordem, você ser caridoso, você ser fraterno, você ser amigo, tudo isso é obrigação nossa, né? Nós temos a obrigação no nosso trabalho, em casa, onde nós estivermos, nós termos o carinho e a atenção com o nosso próximo. Isso aí é primordial. Isso é nossa obrigação, tá certo? Emmanuel, ele fala sobre isso, né? E ele diz o seguinte aqui, Emmanuel começa listando o que a sociedade espera de nós: trabalhar no horário, cuidar da casa, pagar as contas, ser educado. Ele lembra que até quem não tem fé nenhuma faz isso. É uma coisa natural. Agora, a segunda pergunta que ele situa aqui corresponde aos positivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti. Ou seja, aonde você for, você levar essa energia positiva, né? A alegria, já acordar bem com a vida, né? Tem pessoas que acordam mal com a vida. Se está chovendo, está reclamando, né? Não está fazendo sol, que coisa horrível, tá? E começa a se lamentar em casa, no trabalho, aonde ele estiver, está se lamentando. Enquanto que outras pessoas, ao contrário, tem outras pessoas positivas. Já amanhece o dia agradecendo a Deus a bênção do dia, agradecendo pela chuva, pela água, pelo sol, por tudo que ele tem, pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Então, tem pessoas assim, que está feliz com a vida. Então, é até um exemplo para nós, né? Quando ele chega, ele contamina a todos com a sua alegria, seu bem-estar. Então, são pessoas que sabem viver. A pergunta seguinte que ele fez foi: sabes improvisar o bem onde outras pessoas se mostram infrutíferas, não é? Essas pessoas, elas identificam e sabem
criar, sabe produzir o bem naquele local, né? Então, quando todo mundo desiste de uma situação ou de alguém difícil, você tenta encontrar uma solução amorosa ou apenas se juntar ao coro dos que criticam. Isso aqui é bem direcionado, né? Muitas vezes a gente, porque muitas vezes aquelas pessoas bem difíceis, muitas vezes a gente até quer se distanciar. Quer se distanciar, poxa, eu não vou distanciar de fulano, porque fulano é tão complicado, não é? Eu não vou dar jeito, então deixa para lá. Enquanto que outros não. Outros, eles persistem. Isso é, fulano ele é difícil, mas ele pode melhorar. Eu posso falar com ele, conversar, dar uma palavra de carinho, de conforto, né? E ele vai, aos pouquinhos, vai se melhorando a maneira dele ser. Isso daí é uma prova de persistência e de paciência, né? E de amor ao próximo. Tem pessoas, eu vejo isso com uma certa assiduidade, as pessoas falarem: eu tenho meu parente aí, ele é um viciado. Viciado pode ser em droga, em álcool, em qualquer outra coisa. Então, eles muitas vezes eles desprezam. Eles, rapaz, é um cara tão difícil esse cara. A gente tenta ajudar, mas ele não quer, não compreende, não quer aceitar, não é? Então, deixa ele para lá. A vida vai ensinar ele, a vida vai ensinar ele. Até dizem assim, né? Ele vai aprender com a vida, né? As cacetadas que ele vai levar, e assim por diante. Quando não deveria ser assim, né? Já que ele é uma pessoa conhecida, uma pessoa próxima de nós devíamos tentar se aproximar, conversar com ele, falar com muito carinho, atenção. Nós sabemos que não depende muitas vezes dele, porque o vício é difícil, é difícil. Eu tive vício, eu fumava, bebia, há muitos anos atrás. E para mim deixar não foi fácil. Para a pessoa dizer que é fácil, não é. Então muitos conseguem, são mais fortes e persistem e realmente vencem. Mas outros não conseguem. Muitos vão até a morte tomando, bebendo. Eu tinha um tio meu mesmo, que meu pai conversava muito com ele. Eu tinha muita paciência. Meu pai era uma pessoa muito assim, um espírito muito elevado. Ia para lá, conversava com ele. Muitas vezes ele chorava, né? Papai dava um abraço nele. Olha, eu não vou beber mais não. A partir de hoje não bebo. No outro dia estava bêbado. Mas meu pai estava lá. Ele nunca disse não a ele. Muitas vezes ele chegava lá em casa bêbado. Meu pai, como é que vai? Tudo bem? Dava um abraço nele. Senta aqui, vamos jantar conosco. Aí jantava com ele e tal. E muitas vezes ia até com ele na casa dele. Veja, porque ele compreendia aquele espírito. Aquele espírito ainda estava endurecido. Não era fácil para ele. Não é se livrar do álcool, assim como nas drogas, né? Muitas vezes a gente fala, mas a gente ficando no lugar daquela pessoa, a gente vai sentir, né? As mesmas dores. Só as mães, na verdade, que compreendem os filhos. Só as mães, isso é uma grande verdade. Só as mães, porque o filho pode estar errado, pode estar completamente fora de si, mas a mãe está próxima, está lá, segura o barco, né? É um exemplo, né? A mãe é um exemplo de fé e de esperança. Nunca desiste dos filhos, a mãe não. Mas o pai muitas vezes pode até desistir, as mães não, é um exemplo. Aqui ele fala também: aproveitas com êxito o material que outro desprezou por emprestado. Material que ele fala aqui pode ser até material comum, como copos, plásticos, madeiras, material que você não vai usar e você desprezou. A gente deve reciclar, né? Você sabe que nós estamos passando por esse período, o mundo todo está reciclando tudo. Esse é o grande desafio, a reciclagem. Mas também tem a reciclagem das pessoas. Aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que realmente, ele fala aqui,
mas principalmente para pessoas. Você dá chance a quem a sociedade marginalizou ou rotulou como caso perdido. Muitas vezes tem esse grande problema na sociedade, né? A sociedade rotulou aquela pessoa como marginal. Pronto. Então todo mundo ali vai se afastar dele. Muitas vezes ele errou, ele cometeu o seu erro, mas muitas vezes você não sabe qual o motivo. E o levou a tomar aquela atitude, né? Mas ele ficou, não é, com aquela fama lá. Até recentemente eu estava num passeio e tinha lá uma pessoa com tornozeleira. Aí eu falei, né? Até comentei isso. Laiana, aquele rapaz está com tornozeleira. Você é, pai? Ele errou, realmente ele errou. Eu pensei mal do rapaz. Eu levei mal, né? Digo, então, tornozeleira, ele deve ter praticado alguma coisa muito séria. Aí Laiana, mas todo mundo erra, né, pai? Ela tem um espírito muito bom. Mas todo mundo erra, né? Então ele está resgatando o que fez, mas vai ver que ele já se conscientizou do seu erro, não vai errar mais. A gente não pode julgar, não é mesmo? Me deu uma lição, né? Você vê uma jovem me dando uma lição muito bonita, dizendo, olha, ele pode estar agora em outra situação, em outro patamar, não é mesmo? Ele se libertou, ele errou, compreendeu, e agora ele vai seguir um rumo totalmente diferente. Isso pode acontecer, né? E agora, e a última aqui que ele fala sobre o extraordinário, o que é extraordinário para o Cristo, para Jesus, o que é o extraordinário para ele. O que é que ele quer que a gente faça de extraordinário? E ele diz o seguinte, que é justamente o perdão. Você perdoar de coração mesmo, isso é um ato extraordinário. Você esquecer que foi muitas vezes agredido por aquela pessoa e agora tem uma aproximação, tem uma amizade, né, fraterna com aquela pessoa que lhe agrediu antigamente. Isso aí é uma coisa muito bela. Não é para todo mundo não, são para poucas pessoas que conseguem perdoar completamente e não guardar ressentimento, tem isso aí. Porque tem pessoas que eu perdoo, mas todo mundo está falando, está vendo fulano fez isso comigo. Fica falando, né? Fica trazendo à tona aqueles momentos infelizes, né? Então ela não conseguiu perdoar, ela está presa ainda, né? Ao ódio, muitas vezes ao rancor, ela não perdoou. Eu diz aqui o perdão, quando temos o direito de revidar. Muitas vezes a gente poderia revidar e a gente não revida. A paciência, quando tudo justifica a explosão. Principalmente paciência no dia de hoje é muito importante, né? Porque o mundo que a gente está vivendo, puxa vida, é um mundo difícil. E a gente tem que ter paciência com tudo. Tudo acontece a seu tempo, né? A gente tem que esperar o momento acontecer normalmente. Ter paciência com aquelas pessoas e conviver. Esse é o grande desafio nosso. E o maior de todos os desafios é você desenvolver o amor, o verdadeiro amor em seu coração. Amar a todos, né? Como diz Jesus, né? Porque Jesus deu exemplo de amor, principalmente, e do perdão, né? Naquele momento que ele, nos seus momentos finais, quando ele disse, Senhor, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Aquilo foi muito forte, né? Diante de todos, né? Ele compreendia que nós não estávamos ainda preparados para entender o seu evangelho, entender o seu amor pela humanidade, né? Isso aí foi um grande exemplo que Jesus deixou para todos nós. E vamos falar agora, passar para a minha amiga, que ela vai fazer a nossa palestra. Muita paz para todos.